Quando se fala em segurança industrial, o que vem à mente? Para muitos é só burocracia, né? Uma lista de conformidade para checar. Mas e se essa conformidade for, na verdade, a linha que separa uma operação sólida de um desastre em potencial? Hoje vamos entender como é possível transformar a segurança de uma despesa reativa em uma vantagem estratégica de verdade. Aí vem a pergunta, e ela é bem direta. A operação é uma fortaleza ou é uma bomba relógio? Porque, olha, no universo da segurança, a grande questão nunca é se um risco vai aparecer. A questão é quando. Certo. Então, para desarmar essa bomba, primeiro é preciso entender seus componentes. Vamos analisar a fundo a anatomia do risco e ver o padrão que a maioria das falhas operacionais costuma seguir. Pensa assim, tudo começa com uma situação. Por exemplo, empilhadeiras e pessoas circulando no mesmo corredor. Isso, claro, gera um problema. Quase acidentes acontecendo toda hora. A implicação disso pode ser uma parada na produção, o que já é ruim, ou, no pior cenário, um acidente grave. E aí, de uma hora para outra, surge a necessidade de uma solução. E para ontem. A ideia é justamente quebrar esse ciclo vicioso. E por que é tão importante fazer essa análise, entender essa estrutura? Simples, porque quando se entende a anatomia do risco, dá para atacar a causa raiz, lá na origem. E o resultado disso? Olha só, uma redução que pode chegar a 80% nos acidentes. 80%. Isso não é só melhorar um pouquinho, é uma transformação completa. Mas a verdade é que o custo real do risco é igualzinho a um iceberg. Os acidentes que a gente vê, eles são só a pontinha que fica fora d'água. O perigo mesmo está embaixo da superfície. São aquelas consequências invisíveis que vão, pouco a pouco, minando a eficiência e, claro, o lucro da operação. É só parar para pensar um pouco. Quanto será que custaram as paradas não planejadas no último ano? E o tempo perdido com procedimentos que não funcionam direito? Será que as equipes têm mesmo as ferramentas certas para trabalhar com segurança? Pois é, esses são os problemas reais do dia a dia, que aparecem quando o risco não é bem administrado. E o pior é que as implicações vão se somando, sabe? É um efeito dominó. Acontece um incidente grave e, pronto, paralisa a operação inteira. Aí os custos com seguro sobem, as multas aparecem. Não fazer nada não significa que as coisas vão ficar como estão. Na verdade, é como cavar um buraco que só fica mais e mais fundo. Certo, então qual é a saída para isso tudo? Olha, não é só sair comprando mais um equipamento novo. A grande virada, a transformação de verdade, vem de uma metodologia, de uma forma mais inteligente de pensar. É sobre parar de enxergar a segurança como um gasto e começar a vê-la como o sistema operacional da produção. E bem no coração dessa metodologia tem um conceito chamado hierarquia de risco. A ideia é genial de tão simples. Em vez de ficar só apagando incêndio, reagindo às consequências, o foco passa a ser em eliminar o perigo lá na fonte. É uma mudança total de chave, de uma postura reativa para uma completamente proativa. E como essa mentalidade proativa funciona na prática? Bom, ela se desenrola em um processo de 3 passos bem definidos. Primeiro passo: identificar os riscos com uma precisão quase cirúrgica. Segundo, aplicar uma estrutura, um método bem rigoroso para cortar esses riscos pela raiz. E só aí, como último passo, entra a implantação das ferramentas certas para fazer o trabalho. E já que o assunto agora é ferramentas, vamos ver na prática que tipo de tecnologia entra em campo para colocar essa estratégia de segurança avançada para funcionar. O primeiro da lista é o IRS 860. E a sacada dele é bem interessante. Em vez de ficar rastreando pessoas, ele detecta algo que todo mundo numa área de risco já deveria usar de qualquer forma: coletes refletivos. É uma lógica simples, inteligente e totalmente focada em garantir que o padrão de segurança está sendo cumprido. O que isso significa na prática? Significa uma precisão muito alta, sem sofrer interferência de barreiras físicas ou campos eletromagnéticos. E mais, sem precisar de tags, sem se preocupar com baterias, o que leva a menos custos e, claro, menos chances de falha. No fim do dia, ele está ali para garantir que as regras de segurança estão sendo seguidas. Agora, e naqueles ambientes com visibilidade zero? Imagina só, cantos cegos, corredores de armazém cheios de prateleiras. Para esses casos, existe o Heat Not. O que ele faz é criar um campo magnético pulsado que basicamente consegue ver através das paredes. A grande vantagem dele é que ele funciona mesmo com obstruções no caminho, como paredes, prateleiras, equipamentos, não importa. É uma solução que é fácil de ampliar e de integrar no sistema que já existe. E o melhor,
adiciona uma camada super importante de segurança por um custo diário que é surpreendentemente baixo. Ok, agora vamos complicar um pouquinho, no bom sentido. Vamos adicionar inteligência artificial nessa equação. Essa é a ProxyCam. Pense em câmeras que não só gravam, mas que entendem o que estão vendo. Elas tomam decisões, por exemplo, conseguem diferenciar perfeitamente uma pessoa de uma simples caixa de papelão. O grande pulo do gato aqui é o seguinte: a inteligência artificial identifica pedestres em tempo real, sem a necessidade de que eles usem qualquer tipo de tag, dispositivo ou colete especial. E por que isso é tão importante? Porque significa que todo mundo está protegido o tempo todo. Ah, e claro, elas são super robustas, feitas para aguentar o tranco de ambientes industriais e continuar funcionando. E para fechar o nosso kit de ferramentas, uma solução que ataca um dos problemas mais clássicos e perigosos da intralogística: os famosos pontos cegos em empilhadeiras e outros veículos pesados. E a solução aqui é daquelas bem diretas e eficazes. Um sistema de câmera parrudo que simplesmente acaba com os pontos cegos. Ele dá ao operador do veículo uma visão limpa e precisa de tudo que está ao redor. É um equipamento feito para durar e, acima de tudo, feito para salvar vidas. Beleza, vimos várias tecnologias. Mas como é que tudo isso se compara com as outras soluções que a gente vê por aí no mercado? Bem, a grande diferença, em uma palavra, é inteligência. Dá uma olhada nessa tabela. De um lado, tecnologias mais antigas como a radiofrequência, elas têm um custo alto, não só para instalar, mas para manter, são pouco flexíveis e, vamos ser sinceros, a confiabilidade perto de barreiras e interferências deixa muito a desejar. Agora, do outro lado, a abordagem da HM, que a gente vê baixo custo operacional, integração muito mais flexível e, o ponto principal, uma confiabilidade em que se pode confiar de verdade. E tudo isso nos traz de volta ao ponto principal, que é, na verdade, uma mudança de mentalidade. Eu parar de olhar para a segurança e ver um custo e começar a enxergar um investimento estratégico na produtividade e, claro, na tranquilidade de toda a operação. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a ideia. Um único dispositivo de segurança é um componente. Uma metodologia integrada é uma solução completa. Sabe, um componente é só uma peça solta. Uma solução é um ecossistema inteiro onde tudo funciona junto. É a diferença entre ficar só tapando o buraco e, de fato, construir uma fortaleza. É essa visão integrada que cria uma segurança robusta de verdade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A estratégia de segurança de uma operação hoje, ela serve para apagar incêndios ou para evitar que eles sequer comecem? Porque a diferença entre uma abordagem que reage e uma que prevê, bem, essa é a diferença entre viver com risco constante ou ter a tranquilidade de uma operação segura.